Existe um tipo de pessoa que continua mesmo quando tudo parece dizer para parar. Mesmo quando está cansada, quando ninguém acredita, quando os resultados ainda não apareceram. E se você observar com atenção, vai perceber que essas pessoas não são necessariamente as mais talentosas, nem as mais inteligentes, nem as que começaram com mais vantagens. Existe algo diferente nelas. Algo silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. Um padrão mental que faz com que elas não desistam. E esse padrão pode ser aprendido, pode ser desenvolvido. Mas primeiro você precisa entender o que está por trás disso. A maioria das pessoas acredita que desistir acontece por falta de capacidade, que quem para no meio do caminho simplesmente não era bom o suficiente. Mas isso não é verdade. Na maioria das vezes, desistir acontece porque a mente não foi treinada para continuar. Porque diante da dificuldade, ela busca alívio imediato, busca conforto, busca uma saída mais fácil. E isso é natural. O cérebro humano foi programado para evitar dor, evitar esforço excessivo, economizar energia. Mas é exatamente esse mecanismo que impede muitas pessoas de avançarem. Existe um momento em todo o processo em que as coisas ficam difíceis, em que o entusiasmo inicial desaparece, em que o progresso desacelera, em que os obstáculos começam a aparecer. E é nesse ponto que acontece a separação. Não entre os mais capazes e os menos capazes, mas entre os que continuam e os que param. E o que define isso não é talento, é mentalidade. O segredo mental que faz algumas pessoas nunca desistirem começa com uma mudança de interpretação. Elas não veem a dificuldade como um sinal de que algo está errado. Elas veem como parte do processo, como algo esperado, como um estágio inevitável. Enquanto muitos interpretam o desconforto como motivo para recuar, elas interpretam como sinal de crescimento. Pensa nisso por um momento. Se toda vez que algo fica difícil, você entende como um problema, você vai parar. Mas, se você entende como um passo necessário, você continua. E essa simples mudança de perspectiva altera completamente sua reação. Porque agora, você não está lutando contra o processo. Você está avançando dentro dele. Existe uma frase que resume bem isso. Quem não desiste não é quem não sente dificuldade. É quem não interpreta a dificuldade como um fim. E isso muda tudo, porque a dificuldade deixa de ser um bloqueio e passa a ser um filtro. Um filtro que elimina quem não está disposto a continuar. Mas isso não significa que seja fácil. Continuar quando tudo está difícil exige algo que vai além da vontade. Porque a vontade muda. Um dia você tem, no outro não. Um dia você está motivado, no outro está cansado. E se você depende disso, sua jornada vai ser instável. Vai ter altos e baixos, começos e paradas, avanços e retrocessos. O que sustenta quem não desiste não é motivação. É compromisso. Um compromisso que não depende do estado emocional, que não muda com o humor, que não se quebra no primeiro obstáculo. É uma decisão interna de continuar, independente das circunstâncias. E essa decisão precisa ser clara, precisa ser firme, porque sem isso, qualquer dificuldade pode te tirar do caminho. Qualquer crítica pode te abalar. Qualquer atraso pode te desanimar. E é exatamente isso que acontece com a maioria. Elas começam com intenção, mas sem compromisso real. E quando o processo exige mais, elas recuam. Existe também um outro fator que faz muita diferença. A forma como você conversa consigo mesmo. Porque em momentos difíceis, sua mente começa a questionar, começa a criar dúvidas. Será que vale a pena? Será que eu consigo? Será que não é melhor parar? E se você não estiver atento, você começa a acreditar nessas perguntas. Mas pessoas que não desistem têm um padrão diferente. Elas não alimentam esse tipo de pensamento. Elas reconhecem, mas não se deixam dominar. Elas substituem por outra narrativa. Uma narrativa de continuidade, de persistência, de foco no processo. Elas entendem que nem todo pensamento merece atenção, que nem toda dúvida precisa ser respondida. E isso cria uma proteção mental, porque impede que a mente se torne um sabotador constante. Outro ponto importante é a relação com o tempo.
Muitas pessoas desistem porque esperam resultados rápidos. Elas querem ver progresso imediato, reconhecimento, retorno. E quando isso não acontece no ritmo esperado, elas se frustram, perdem o ânimo e param. Mas quem não desiste, entende que o tempo faz parte do processo. Entende que existe um período de construção invisível. Um período em que você está fazendo, mas ainda não está vendo. E esse período exige paciência, exige confiança, exige continuidade. Porque o resultado não aparece de forma linear. Ele se acumula. Ele cresce no silêncio. E quando finalmente aparece, parece rápido. Mas não foi. Foi resultado de tudo que foi feito antes. Existe também a questão da identidade. Pessoas que não desistem não se veem como alguém que tenta. Elas se veem como alguém que faz. E isso muda o comportamento. Porque quando você se identifica com a persistência, desistir deixa de ser uma opção. Não é mais sobre o que você está fazendo. É sobre quem você é. E quando isso muda, suas ações acompanham. Você continua porque faz parte da sua identidade. Não porque está fácil, não porque está motivado, mas porque é assim que você age. Mas essa identidade não surge do nada. Ela é construída. Com repetição. Com consistência. Com pequenas vitórias. Com decisões que você mantém mesmo quando poderia quebrar. Cada vez que você continua, você fortalece essa identidade. Cada vez que você não desiste, você prova para si mesmo que é capaz. E essa prova se acumula. Ela cria confiança. Ela cria segurança. Ela cria força. Existe também uma relação importante com o fracasso. A maioria das pessoas vê o fracasso como algo a ser evitado, como um erro, como uma prova de incapacidade. E por isso, quando falham, se desanimam, se afastam, param. Mas quem não desiste, vê o fracasso de forma diferente. Vê como parte do processo, como aprendizado, como ajuste, não como fim. E isso muda a forma como elas reagem. Porque falhar não é mais motivo para parar. É motivo para continuar com mais clareza. Isso não significa ignorar erros. Pelo contrário, significa aprender com eles, ajustar, melhorar e seguir, sem carregar o peso emocional que paralisa. Existe também a capacidade de continuar mesmo sem garantia, mesmo sem certeza de que vai dar certo. E isso é algo que assusta muita gente, porque a mente quer segurança, quer previsão, quer controle. Mas na prática, poucas coisas na vida vêm com garantia. E quem espera certeza para agir, acaba não agindo. Fica preso na dúvida, na análise, na espera. Quem não desiste aprende a agir mesmo sem ter todas as respostas. Aprende a confiar no processo. Aprende a construir no caminho. E isso acelera tudo. Porque enquanto muitos estão esperando, elas estão fazendo. Existe uma força muito grande em continuar quando ninguém está vendo, quando não há reconhecimento, quando não há aplauso. Porque é nesse momento que você constrói algo real, algo que não depende da opinião dos outros. E isso é libertador, porque você não fica mais preso à validação externa. Você não precisa de aprovação para continuar. Você não depende de incentivo para agir. Você depende da sua decisão. E essa decisão precisa ser renovada todos os dias. Porque não é uma escolha única. É uma escolha contínua. Um compromisso que você reforça a cada ação. Talvez você já tenha começado algo e parado. Talvez tenha sentido que não era para você. Talvez tenha se frustrado. E tudo bem. Isso faz parte. Mas a diferença está no que você faz agora. Você pode continuar repetindo o padrão de começar e parar, ou pode decidir construir algo diferente. Pode decidir desenvolver essa mentalidade. Pode decidir continuar, mesmo quando for difícil. E isso não exige perfeição. Exige consistência. Exige presença. Exige decisão. Se você chegou até aqui, você já percebeu que desistir não é sobre capacidade. É sobre mentalidade. E mentalidade pode ser treinada. Começa com pequenas escolhas, com pequenas continuidades, com pequenas decisões de não parar. E com o tempo, isso se transforma em algo maior. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui nos comentários a frase:
Eu não paro. Isso cria um compromisso interno forte e te lembra da decisão que você está tomando agora. Aproveita também para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que fortalecem sua mente e te ajudam a construir uma vida baseada em persistência, disciplina e evolução constante. E lembre-se, o segredo não está em nunca cair, está em nunca parar.